Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Me sinto honrado de mais uma vez estar aqui, junto dos meus irmãos em Cristo Jesus, aqui de Sabiaguaba. Me sinto honrado pelo convite do pastor Zacarias. Era para mim ter vindo alguns dias atrás, mas não foi possível. Mas enfim, hoje estamos aqui para juntos adorarmos e glorificarmos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É um culto, denominado de adoração, mas em todos os cultos nós devemos adorar aquele que é digno de toda honra e de toda glória. E o texto, esta noite eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 23. Glória a Deus. Não há forma maior de nós adorarmos ao nosso Deus do que nós lermos e meditarmos na sua palavra, e nesse ponto aqui, que foi e é essencial para todos nós. Capítulo 23, vamos iniciar a leitura do versículo 26 em diante. O irmão já colocou aí no Data Show. Glória a Deus. Vou dar início à leitura. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão, sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com ele serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os malfeitores, uma à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, juntamente com eles também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito com letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nem o mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Que leitura maravilhosa. Não encontramos um momento, uma leitura melhor
para esse nosso Senhor Jesus Cristo ser adorado. Esse Senhor Jesus Cristo que se entregou por nós, por mim e por você, sendo nós ainda pecadores. Nós vemos que o cerne de todo o Evangelho é o nosso Senhor Jesus Cristo. É esse amor que Ele demonstrou por mim e por você. Nós vemos que uma pessoa, para se tornar um rei, ele não nasce rei, mas o nosso Senhor Jesus, ele já nasceu rei. E sempre será rei. E ele fez tudo isso, irmãos, como eu já disse, vou repetir, por mim e por você. Em toda a sua caminhada ministerial, ele deixou bem claro que ele iria chegar até ao Calvário, que iria morrer. Um diálogo em que ele teve com Nicodemos, está registrado em João capítulo 3. Ele vai dizer, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele fez isso por mim e por você, irmão. Foi por amor, irmãos. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Uma demonstração de amor. Isso é a mensagem da cruz. É essa mensagem que eu e você, irmãos, temos que levar todos os dias. É essa mensagem que tem que estar nos nossos corações. Levar aqueles que estão fora, irmãos. Nós vemos aqui, irmãos, várias classes de pessoas. Nós vemos pessoas, e onde nós nos encontramos aqui? O Senhor ia passando ali, ele ia sendo blasfemado, cuspido, zombado, por amor a mim e a você. Será que nós suportaríamos isso, irmãos? Nós vemos multidões se aglomeram para ver grandes espetáculos, para ver jogos, para ver shows, mas nenhuma multidão se reuniu, uma multidão tão grande quanto essa, para presenciar a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo, como está aqui na Bíblia, havia dois ladrões, dois malfeitores. Nós vemos que o primeiro, ele zombava de Cristo, na situação em que ele se encontrava próximo ao Salvador da humanidade. Ele não reconheceu que era Jesus Cristo, que somente por Jesus Cristo ele poderia ser salvo. Assim, irmãos, são aqueles que estão bem próximos, que escutam a palavra, mas não abrem os seus corações para o nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo estando numa situação adversa, mesmo estando muitas das vezes numa enfermidade, porque as circunstâncias que a vida nos traz são coisas terríveis. E mesmo estando ouvindo a palavra de Deus, reunidos, muitas das vezes endurece o seu coração para aquele que pode lhe dar vida. Eu quero deixar claro, irmãos, que
O meu objetivo aqui não foi de vir aqui para pegar a igreja aqui de Sabiaguaba e tentar doutriná-la, não, irmãos. Eu trago a mensagem, sempre que eu trago, irmãos, é da melhor maneira. Eu falo sempre, é uma advertência. Porque os dias que nós estamos vivendo não tem sido fácil. Vocês têm um pastor que ele traz a doutrina todas as quinta-feiras, e eu creio que essa igreja está em boas mãos. Eu conheço o pastor Zacarias, ele é um homem de Deus. O meu objetivo aqui não é chegar aqui e bater na igreja, jamais. Mas sempre, irmãos, deixar os nossos irmãos em alerta. Porque os dias não têm sido fáceis. Pois bem, vamos prosseguir com a palavra. E nós vemos que do outro lado, o outro malfeitor, diante, irmãos, da sua morte iminente, ele olha para Cristo e o seu destino é mudado. Ali, naquele momento, o seu destino é mudado. Porque nós vemos aqui uma das ações de fé mais poderosas que nós vemos dentro das Escrituras. É quando ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Tem que ter muita fé, irmãos, para estar no estado em que ele se encontrava ali, pendurado. Olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo e reconhecer que só através dele ele poderia obter salvação. E eu creio que nesta noite, como eu falei, nós nos encontramos em algum momento aqui dentro. E eu creio que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja de Sabiaguaba, é este, que no momento mais difícil de sua vida, olhou para o lado, alguém pregou uma palavra e se rendeu aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Se porventura, aqui eu não conheço todos os irmãos, se porventura tiver alguém esta noite que não confessou o nome de Cristo como seu Salvador, eu peço no nome de Jesus Cristo, não deixe passar essa oportunidade, pois não sabemos o que acontecerá amanhã. Você tem duas opções: agir como o primeiro ou como o segundo. Você rejeita ou você clama e pede: Senhor, lembra-te de mim. Que eu creio que Ele vai dar a resposta mais poderosa encontrada dentro das Escrituras. Ele disse para este: ainda hoje tu estarás comigo no meu reino. E Ele dirá a você: vinde a mim, que eu te salvarei. Porque todos aqueles que se achegam a Jesus, está escrito, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. Confesse o nome de Cristo Jesus, irmãos. Confesse o nome de Cristo Jesus. Porque o que Ele fez por nós, irmãos, aqui está registrado neste capítulo, irmãos. Nenhum outro poderia fazer, irmãos. Nenhum outro. Este que reconheceu como sendo um homem pecador, irmão, que estava designado à morte eterna. Ele viu em Jesus a única saída. O que ele fez, irmão, para ser salvo, esse homem? A sua vida, dali para trás, o que ele fez? Algo de bom? Não. O que nós tínhamos feito antes
de aceitar Jesus Cristo, nós éramos dignos de salvação, irmãos? Não. É por isso que está escrito que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não é pelas obras, para que nenhuma carne se glorie. É a graça de Deus, irmãos, assim como foi com este malfeitor, irmão, que se reconheceu como injusto, e o Senhor o justificou ali. E o importante frisar é que ele, irmãos, irá desfrutar da mesma glória de todos os discípulos, como Pedro, como Tiago, como João e tantos outros, como Paulo. Ele vai desfrutar da mesma glória que eles irão desfrutar lá no céu, da mesma glória que aqueles que forem fiel até o fim irão desfrutar ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu tenho uma pergunta a fazer, irmãos. No capítulo 9 desse mesmo livro, no verso 23, tem algo muito importante para nós, irmãos, para que nós venhamos meditar. Ele diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Nós vemos o Senhor Jesus, ele tomou a sua cruz até o monte, até o Calvário, sendo cuspido, blasfemado. Uma pergunta eu faço para a igreja nesta noite, irmãos. Como você tem carregado a sua cruz? Como você tem reagido? Irmãos? Porque carregar a cruz exige renúncia, exige obediência, exige comprometimento. Porque nós vemos um dizendo: Senhor, deixa eu te seguir. Ele diz que as aves dos ninhos têm as aves dos céus têm seus ninhos e a raposa os seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele não quer pessoas, irmãos, mal decididas seguindo ele. Ele quer pessoas comprometidas. Nós devemos, irmãos, carregar a nossa cruz, mesmo sabendo que nesta caminhada nós iremos enfrentar dificuldade. Nós iremos, irmão, muitas das vezes ser escarnecido, assim como Jesus foi, ser zombado, servir de zombaria para os outros, sofrer de escárnios, assim também. Nós vemos as redes sociais hoje, irmãos, cheias de mensagens, irmãos, contra os cristãos. Mas, de alguma forma, eles têm um motivo para isso. Muitos cristãos estão largando a sua cruz ou levando a sua cruz da sua forma, do modo que ele bem entende, irmãos. E levar essa cruz não é de qualquer forma. É fácil? É não. É muito difícil, irmãos. Não é fácil. Mas para aqueles que querem fazer a sua forma, do seu jeito, vai se tornar fácil. O que nós temos visto nesses dias, irmãos, quem acompanha sabe.
o nome da igreja de cristãos dando mal testemunho. Nós vimos, aí vocês ouviram, um homem denominado de pastor, onde assassinou uma jovem. Meu Deus. O Senhor Jesus, ele diz, o meu nome é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Então, fica, irmão, um alerta para nós. Vamos levar a nossa cruz, irmãos, mesmo sofrendo, mesmo chorando, mesmo perdendo, mas vamos levar a nossa cruz, irmãos. Assim como o Senhor, irmão, venceu, eu creio que nós venceremos também, irmãos. Vamos levar a nossa cruz. Ela é pesada. Aquela que o Senhor levou, ela se tornou pesada por conta dos nossos pecados, dos meus e dos seus. A nossa se torna pesada por conta das adversidades que a vida nos oferece. Afinal, o Senhor Jesus Cristo, ele nunca prometeu um evangelho de prosperidade. Ele sempre avisou e disse que não seria fácil. Ele diz assim: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, se ele venceu, ele deixou-nos para nós. Que eu e você podemos vencer também. A mensagem da cruz, irmãos, além disso, ela envolve amor, irmãos, ao seu próximo. Porque tudo que ele fez foi por amor a mim e a você. Nós vemos aqui, irmãos, um personagem na Bíblia que ele, irmãos, deu um exemplo de como levar a cruz. Na medida em que ele ia avançando, ele ia diminuindo. Nos dias atuais, nós vemos, na medida em que vamos avançando, nós vamos nos exaltando a nós mesmos. Aí fica difícil. Eu vou dar exemplos de pessoas dentro da Bíblia, irmãos, que se exaltaram também, mas eu vou falar desse, que na medida que ele ia avançando, ele ia diminuindo. Ô Senhor Jesus, eu vou falar do apóstolo Paulo um pouco, irmãos. Ele, na medida que avançando, diz em Efésios, no capítulo 3:8, ele diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Ele ia diminuindo. Em 1 Timóteo, no capítulo 1, verso 15, ele diz: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele ia diminuindo, irmãos. Cada vez mais, cada passo que ele dava, ele ia se humilhando na presença de Deus, e é assim que eu e você devemos agir. Em Colossenses capítulo 3, ele diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são do alto, e não nas que são da terra. A pergunta é: o que tem pairado sobre os nossos pensamentos, irmãos? Pensar nas coisas que são de cima, irmãos. É pensar e sentir e saber que um dia nós estaremos ao lado do nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso, irmão, que vai fazer com que nós chegamos até o reino de glória, irmãos.
É cada passo que nós der, nós, irmão, vamos diminuindo. É na humildade, é no amor ao nosso irmão, é no respeito, é na compreensão. E nunca, irmãos, na exaltação de si próprio. Porque a palavra de Deus diz que aquele que diz ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Nós vemos pessoas dentro das Escrituras, o maior rei que Israel já teve. Nós vamos falar do rei Davi. Um homem que a Bíblia relata que, segundo o coração de Deus, Deus amava ele. Mas que por um momento, como um ser humano assim, como eu e você, ele se exaltou. Eu vou trazer essa mensagem, eu estou trazendo, irmãos, para um alerta nosso, irmãos. Para que nós venhamos pensar e repensar sobre a nossa caminhada, sobre a mensagem da cruz que está sendo pregada esta noite. O salmista Davi, no capítulo 30, ele diz, irmão, no verso 6, ele diz que na minha prosperidade eu nunca vacilarei. E eu sei que ele entendia que a nossa vida é feita de ciclos. Aquele homem, um adorador de Deus, assim como eu e você, mas que por alguns momentos da sua vida se deixou levar pela altivez, pela arrogância, pela soberba, pelo orgulho. O apóstolo Paulo, ele chama essa palavra de jactância. E se nós deixarmos, irmãos, o velho homem, ele vai ressuscitar dentro de mim e de você. Porque o velho homem, ele vai ter a tendência de pender para as coisas que são do mundo, irmãos. Mas aquele, assim como eu e você, que temos o Espírito Santo de Deus, devemos estar com a nossa mente sempre nas coisas que são do alto. Ele se encontrou num momento difícil. Ele quase vai à morte. O capítulo 30 vai dizer, ele passou por uma experiência quase de morte. E ele se reconheceu como um ser humano limitado. E o Senhor, na sua infinita misericórdia, curou Davi. E em outras ocasiões ele também pecou. Vocês sabem, foi o maior pecado que ele cometeu. Mas o mais falado. E por um momento também ele manda fazer a contagem de um povo. Orgulho, irmãos. A palavra de Deus diz que o Senhor, ele resiste ao soberbo, porém ele dá graça ao humilde. Nós só venceremos, irmãos, o mal com humildade. Quando esse velho homem quiser ressuscitar em nós, irmãos, vamos pedir, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Porque ele, irmãos, se nós dermos lugar, se eu, você, qualquer um de nós aqui, irmãos, ele ressuscita. Ele vai ressuscitar, irmãos. Mas se nós não tivermos a nossa mente elevada aos céus e com os pensamentos, irmãos, principalmente aqui, na mensagem da cruz, reconhecendo o que o Senhor fez por mim e por você. Nós não éramos dignos. Ele se ofereceu, morreu no meu lugar
e no seu lugar para nos dar vida. E ali havia aquela grande multidão, irmãos. Como está escrito, batendo nos peitos, irmãos, ali. Mas você vê que nenhum daqueles confessou o nome de Cristo. Nenhum. O que estiveram próximo, no outro evangelho aqui vai dizer, João, o discípulo amado, e Maria, sua mãe. A minoria é quem está próximo de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vemos essa igreja, uma igreja onde não reúne aquelas multidões, irmãos, porque o Senhor, Ele não quer multidões, Ele não quer espectadores, Ele quer seguidores comprometidos, irmãos. É isso que Ele quer. Eu vejo essa igreja numa minoria, mas eu vejo uma igreja, irmãos, educada, doutrinada. É isso que o Senhor Jesus quer, porque a minoria que permaneceu perto dele foram fiéis, mesmo diante da adversidade, vendo o Senhor Jesus Cristo pendurado numa cruz. Eles não se apartaram, eles não se distanciaram. Assim é eu e é você, quando nós nos encontrarmos, irmãos, na adversidade, não devemos nunca nos distanciar do nosso Senhor Jesus Cristo. E sim, permanecer próximo. Glória a Deus. É isso que o Senhor quer de nós, irmãos. É compromisso. É pegar a sua cruz e seguir Jesus. Não é fácil, irmãos, não é fácil. É difícil. Por quê, irmão? A mensagem da cruz envolve tanta coisa, irmãos, além do amor. Envolve tantas outras coisas, irmãos, que nós iremos passar, ou já estamos passando, ou alguns ainda passarão. O Senhor Jesus, Ele não abriu a sua boca em momento algum para se defender. Você vê que daqueles três, o único que estava sendo julgado injustamente era o nosso Senhor Jesus Cristo. O Rei dos Reis sendo julgado. Uma condenação injusta. Mas Ele fez, eu vou repetir, por mim e por você. Foi por mim e por você que Ele morreu naquela cruz. Então, irmãos, a mensagem que eu deixo para todos nós é que cada um de nós não largue jamais a sua cruz. Siga em frente, irmãos. Mesmo diante da adversidade. A palavra de Deus diz, porque essa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Tudo isso que passamos aqui não vai se comparar com a glória que nós veremos lá no céu e iremos desfrutar. Fica firme, igreja. Fica firme. Leva a cruz. Leva a tua cruz. Leva a tua cruz. Não desanimes. Vou deixar mais um recado. Ame ao teu próximo. Quando você ver alguém necessitando de algo, irmão, de uma palavra, não se desvie.
Se alguém te pedir algo, você tiver em condições, dê. Se te pedir emprestado, empreste. Não faça como aquele sacerdote, que ao ver aquele homem caído, desviou-se do caminho. Não faça como aquele levita, que desviou-se também do caminho. Haja como aquele samaritano. Quando ele chegou perto daquele homem que estava quase morto no chão, ele não perguntou se aquele homem, ele era romano, se ele era gentil, se ele era um judeu, ou se ele era um samaritano. Ele simplesmente deitou azeite e vinho. Ele pôs aquele homem em sua cavalgadura, como diz, o seu animal, e levou uma estalagem. E ele não deixou lá e foi embora, não. Ele se comprometeu. Ele passou a noite e se comprometeu a entregar aquele homem curado. Quando você ver alguém, irmãos, necessitando de algo, não se desvie. Ajude. Porque o próximo não era aquele que estava no chão. O próximo é eu, é você. O próximo não é o que é servido. O próximo é aquele que serve. Vamos fazer assim, irmãos. Vocês devem estar notando assim uma mensagem um pouco diferente, o modo de eu me expressar, mas essa é a forma, irmãos. Eu não prego com eloquência, não. Sempre que eu prego é assim. Eu prego de uma forma em que a igreja venha compreender. Não sou contra quem prega com eloquência, não. Não, cada um tem a sua forma. Eu procuro deixar a mensagem o mais clara possível para que a igreja entenda. Vamos carregar a nossa cruz. Assim como Jesus fez, calado. Sofra o que sofrer. Vamos fazer como Jesus Cristo. Como uma ovelha muda. Ele foi levado ao matadouro. E vamos dizer assim: por amor de ti, somos reputados. Todos os dias. É por amor de Jesus Cristo que nós devemos, irmãos, levar a nossa cruz. Porque eu sei que a cruz que nós levamos hoje não é mais pesada do que aquela que ele carregou. Eu agradeço pela oportunidade no nome de Jesus.